Olá, pessoal, tudo bem? É Elaine aqui, mais um episódio do Saia do Zero. Hoje estamos aqui falando sobre Nutri-Ideias da série Corpo, Alma e Espírito. Já falamos um pouco do corpo, falamos bastante, mas esse assunto é tão amplo que hoje a gente também vem com algo mais especial, mais elaborado também para falar sobre isso. Tenho certeza que você vai gostar, então fica até o final. E também queria chamar você para assistir os outros episódios que a gente tem aí, tantos episódios com tantas pessoas legais que a gente já trouxe aqui para o Saia do Zero. E também Podcine, que a gente fala sobre filmes. Os Podcines, para mim, também é muito transformador. Então, acompanha a gente também no Instagram, Saia do Zero Cast, em todas as redes sociais, é isso. E me siga também, pc.elaine Máximo. Oi, Cat, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, adoro estar aqui com vocês. Estamos com mais um episódio muito especial, até porque a gente tem convidado, a gente tem visita na casa hoje. Sim. E assim, a gente vai falar de um assunto que tá mexendo muito comigo, viu, Laine? Tá, porque ultimamente eu tô mudando minha alimentação, entendeu? Quando eu não vou na academia, eu fico realmente com a consciência pesada. Então, realmente, isso tá valendo aí pra minha vida e tomara que continue assim. Sim. E é isso que a gente quer, transformar a sua vida também através dos conteúdos, dos conhecimentos que a gente traz aqui. Mas me segue lá nas redes também, @Kathleen Menezes. E, gente, né, já que eu tô fazendo aqui todo suspense, vamos falar do nosso convidado, tá? Que é uma pessoa muito querida, que tive o prazer de conhecer, não faz muito tempo, mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo já. É um amigo de coração, mas também uma pessoa que me inspira, que eu admiro, principalmente se tratando dessa área, que é o Pedro Dalfré, que está aqui com a gente hoje. Olá, Pedro. Tudo bom, meninas? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Um pouquinho da minha área, o que eu vivo todos os dias, né? A área da nutrição, sim, a área do treinamento, né? E acredito que isso vem revolucionando muito, né? E sim, ajudar as pessoas a terem um estilo de vida melhor, através de exercícios físicos, da nutrição, né? Sim. Tá tudo meio que conectado hoje, né? A alma, a parte mental com o corpo, né? É importante a gente estar prestando atenção em todas essas áreas. Muito bom. E assim, eu queria apresentar o Pedro, então, para vocês que ainda não conhecem ele. Mas o Pedro, gente, olha, eu tive que anotar aqui, porque é muita coisa, entendeu? O Pedro, ele realmente é uma referência para mim quando se trata desse assunto de nutrição, de corpo, de exercício. O Pedro, ele já está há anos nessa área. Além de educador físico, né? Ele fez educação física aqui mesmo na Faculdade Einstein de Limeira. Tem uma certificação lá no College of Sports, em Sydney. Isso. Nossa, eu me sinto chique falando, gente. Imagina quem faz, né? Também teve essa experiência internacional que a gente vai contar um pouco para vocês, né? Ele vai trazer aqui pra gente. Tá cursando nutrição, né? Não parou só em uma faculdade, não, porque o homem gosta mesmo de estudar, gente. E hoje ele atua ali no clube de campo em Rio Claro e aqui no nosso Clube Limeira como professor de tênis. E, além disso, ele também dá consultoria, gente. Então, para você conhecer mais o trabalho dele, que você quer entrar em contato com ele, para te ajudar aí nesse sentido, segue ele lá nas redes, que é @ppdalfré. @ppdalfré. Aí você vai acompanhar um pouco também da rotina dele, muito disciplinado, né? Muito frango e batata doce. Mas assim, Pedro, muito bacana a sua formação, sim, né? Então tenho certeza que aqui a gente vai tentar usufruir ao máximo, mas a gente já tem algumas perguntas aqui, sim, que a gente não pode escapar, né? Vamos aproveitar, vamos explorar isso, Laine. Sim, eu queria aproveitar, você falou aqui de hoje estar muito falado, na verdade, as pessoas, elas parece um despertar sobre o corpo, sobre esse exercício físico, mas assim, a Kathleen também, falando sobre a sua carreira, né, sobre o tempo de estudo, fiquei pensando, cara, faz tempo que ele já está nessa área. E como que foi isso para você? Como que você quis educação física? Como que você chegou nessa decisão sem ainda dar esse boom que é hoje?
Bacana a pergunta, porque eu, na verdade, comecei a jogar tênis com 9 anos e com 10 eu ingressei em algumas competições e aí eu já meio que fui para o esporte de alto rendimento muito cedo. Então, eu fiquei um tempo aqui em Limeira, aí com 14 anos eu fui para Campinas e aí eu treinava de manhã e à tarde todos os dias. Uau. Eu treinava 5 horas por dia. E você tinha alguma influência do seu, sei lá, pais ou alguém muito próximo ali? Na verdade, eu achei uma raquete no armário de um tio falecido muitos anos atrás. Nossa. E comecei a brincar. Comecei a fazer aula e foi despertando um interesse muito grande pelo esporte. Entendi. Aí eu ingressei nas aulas, aí eu fui para outra cidade, Americana, treinar. E aí depois de um tempo eu precisava de um lugar que me desse suporte para atingir um alto nível. E aí eu fui para Campinas. E aí eu fiquei um tempo lá, uns meses. E aí eu decidi com a minha família que eu precisava ficar mesmo, morando lá, com os treinadores. Isso com quantos anos? Com 14. 14. Imagina pra sua mãe isso, né? Então, no comecinho foi meio barra, mas eles acostumaram, né? Eles entenderam que era algo que você gostava, que você estava levando a sério? Sim, sempre me deram muito suporte, e especialmente meu pai. Meu pai sempre me apoiou muito, sempre apostou todas as fichas em mim. Né? Ele tirava dinheiro de onde ele não tinha para me fazer jogar, para investir no meu treinamento, né? Até porque o tênis é um esporte extremamente caro, né? A gente precisa de muito investimento, né? Viajar pelo Brasil, viajar para fora. Então, assim, é um investimento muito alto, né? Pagar os treinadores, levar o treinador para estar com você o tempo inteiro. Sim. E aí eu fui para lá com 14 e eu ficava de segunda a sexta treinando todos os dias, o dia inteiro. Voltava para cá de final de semana. E aí, depois de um tempo, né, minha avó falava, você precisa de uma formação, é importante você estudar alguma coisa, e eu sempre, naquela dúvida, putz, o que eu vou estudar, né? Eu gosto só de jogar tênis. Uhum. Aí ela falou, não, faz educação física. Ela ficou em cima de mim até eu começar uma faculdade, né? Porque ela falou que, poxa, é importante ter uma formação, sim, né? Sim. Parece que você já tinha prática de algumas coisas sim, e precisava. E precisava de uma formação. Aí eu decidi ingressar na educação física. Aí eu fiz a educação física, já não estava mais competindo tanto no tênis, já tinha ingressado um pouquinho mais na área da musculação. Uhum. E aí eu me apaixonei pela área da musculação, assim, uma paixão que eu não imaginava que era possível ter. Eu até brinco que se eu tivesse essa paixão pelo tênis no final da minha carreira, talvez eu tivesse ido mais longe. Uhum. Entendeu? Às vezes de acreditar um pouquinho mais. E aí eu comecei a treinar a musculação e continuei com o tênis, mas só com as aulas. E aí eu fui despertando interesse por tudo que engloba essa área fitness, né? Porque aí você precisa melhorar, né? Melhorar o sono, melhorar uma dieta. Você tem que saber como comer para atingir os resultados, né? Disciplina. A disciplina, né? Então, assim, a área da musculação ensina muito isso, né? Sim. Como você e é por isso que você diz que pode ser que você poderia ir mais longe se você tivesse ingressado antes na musculação, por essa questão de disciplina? Eu digo eu poderia ter ido mais longe no tênis. Ah, no tênis, desculpa. No tênis, isso, sim. Porque ali no final eu meio que fui tirando um pouquinho o pé. Talvez se eu tivesse acreditado um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de paixão, a mesma paixão que eu tenho pela musculação, dava para ter ido mais longe. Entendi. Entendeu? Porque a musculação realmente é uma coisa que eu vivo 24 horas, quem me conhece sabe. Sim. Então, é legal que a gente tira aqui o ensinamento, né, a reflexão, de que é importante sim a disciplina, porque você provavelmente teve que ser muito disciplinado para ficar todos esses anos. Fiquei pensando aqui que você era um adolescente, então você estava estudando ainda, né? Então, se você também não tinha, sei lá, um amigo ou uma referência muito perto, então, assim, foi você e você ali, né? Mas não só a disciplina, mas a paixão, né? Que é a questão de você realmente... eu acho que se aprofundar mais, né? Como você se aprofundou ali na faculdade, né? Sim. E legal que você tocou nesse aspecto da disciplina, porque é realmente isso que faz com que você chegue mais longe, né? Porque motivação é aquela montanha-russa, né? Um dia você acorda super motivado, no dia seguinte você já está totalmente desmotivado.
né? O pessoal às vezes olha para mim e acha que eu vou todo dia para academia numa super empolgação, Felizão, cheio né? de energia, né? Tem vezes que eu subo a escada da academia, falo, meu Deus, como que eu vou treinar hoje? Mas é aquela coisa, né? A disciplina, né? É uma sequência de hábitos que vai te levar a uma excelência. Então, eu sei o que eu tenho que fazer independente da minha motivação. Uau. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso comer isso, né? Quantas vezes eu não estou num lugar, todo mundo está comendo, né, uma pizza, comendo um lanche, comendo doce, eu estou com a minha marmita. E aí eu escuto muito, mas você não vive, né? Porque você está deixando de aproveitar a vida. Então, assim, é bem difícil, né? Algumas pessoas entender que você precisa de um propósito maior. Tá, eu vou comer isso porque é isso que eu preciso comer. Eu estou nutrindo o meu corpo e não buscando o prazer, né? Hoje eu já enxergo a comida como uma forma de nutrir o meu corpo, não uma fonte de prazer, entendeu? Quando as pessoas começarem a entender que a comida não é fonte de prazer, as coisas começam a funcionar melhor, né? E você consegue sim ter prazer numa comida saudável, né? Você precisa meio que educar o seu paladar, né? Aprender como comer, o que comer. Fica relativo também esse prazer, né? Porque lembra que quando eu passei pela nutricionista, eu falei pra ela, olha, não adianta você passar um monte de coisa cara e que eu não vou gostar de comer, que eu não vou fazer. Eu fui meio já 2 pés, assim, né? Diretona, sincerona. E eu acho que não fui eu a única que fez isso. Mas ela falou, não, você vai aprender com o que você tem e também aquilo que você pode ter, né? Aquela questão de você não gastar muito o seu recurso com coisas que você ainda não come e você ainda não sabe que é bom. Perfeito. Uau, é isso mesmo. E foi isso. Tanto que eu voltei lá durante muito tempo. Você tocou num ponto bem interessante, porque às vezes eu converso com pessoas que passaram com nutricionistas, né? Eu ainda tô no meio da jornada de me formar um nutricionista, mas eu já tô na área há bastante tempo, né? Eu procuro estar sempre me atualizando. E às vezes as pessoas vêm para mim, putz, eu passei no nutricionista, mas não tá dando certo. Ele me passou uma dieta que tá difícil seguir, uma dieta muito cara, ou passou muitas refeições. O profissional de nutrição, ele tem que fazer uma anamnese com o paciente muito a fundo. Uau. Você tem que ser um pouco de psicólogo, você tem que entender a rotina do seu paciente, a condição financeira do seu paciente, né? Antes de você montar uma dieta. Você tem que entender os problemas que ele tem, como ele vive, para você adequar a dieta ao que ele tem. Entendeu? Não tem como eu passar uma dieta de R$4.000 para uma pessoa que está ganhando 2.000. Entendeu? A realidade da pessoa não é essa. Sim. Entendeu? Até, inclusive, umas 2 semanas atrás, eu conversei com uma mulher que ela me falou, nutricionista me passou uma dieta que ficaria quase R$1.000 por semana. Nossa. Entendeu? Isso existe, tá? Isso existe. Aí você fala, poxa, como que a pessoa vai seguir? Sim, desanima, né? A pessoa vai querendo já um caminho mais, não fácil, mas mais informação, né? Sim. Como ela me passou, que é bem diferente desses que passam essas coisas tão caras. Porque depois eu falei, gente, eu ia no mercado, eu nunca passei por esse setor no mercado. Ou eu passava e não olhava e também não dava tanto valor quanto que eu podia investir nisso na minha dieta, e isso é bom. Então, acho que falta mesmo informação. Informação, aí, né? Sim, claro. Que legal você tocar nesse ponto, né, Pedro? Porque entendendo que todos os profissionais precisam considerar o multifatorial, né? Que a gente leva muito a sério o biopsicossocial, né? Sim, claro. Na clínica. Então, considerar a vida daquele sujeito, né? A sua história, o que ele carrega também, inclusive enquanto vícios, né? Então, quando você fala da entrevista mesmo, né? O quanto que isso poderia, de fato, conseguir ajudar com que as pessoas chegassem aos resultados que elas buscam, né? Também, com a ajuda desse profissional. Quando o profissional consegue ser efetivo na vida daquele sujeito que o procura, né? Não para solucionar problemas, porque dificilmente, né, a gente vai conseguir ali solucionar um problema, no caso, né, um problema que é a longo prazo, né? Então não é instantaneamente. Mas esses resultados chegam, né? Desde que também eu consiga ser acompanhado. Então, acho que fica aí uma grande dica de você prestar bastante atenção que tipo de profissional você vai buscar, para que tipo de resultado você procura. Né? Acho que
levar em consideração a relevância daquele profissional no que você precisa, né? E também a confiabilidade, Sim. a ética, a qualidade, né? Sim. Então, e a gente escuta bastante isso, né? A gente vai naquele que às vezes é mais acessível pra gente, né? Que acaba... Mas é importante você prestar atenção, porque é o seu tempo que você está dedicando, às vezes é um investimento que você está fazendo, né? Sim. E olha, isso é muito bacana quando você traz, assim, da sua história, porque mesmo na adolescência, isso passou a fazer sentido para você, né? Ali com 14 anos de idade. Desde muito cedo. Então, e você viu um motivo, né? Ali para ação, para agir, e o tênis te levou até o que faz mais sentido para você hoje, que é a sua paixão, né? Que é a musculação. E, gente, eu queria de verdade, assim, sabe? Muito ser apaixonada por musculação. Eu de verdade, eu admiro muitas pessoas, sabe? Que adoram fazer uma dieta, que adoram fazer uma academia, sabe? E essas pessoas, elas são as regras à exceção. Sim. Elas são as regras à exceção. Né? Porque o Pedro, é uma coisa que a gente falou aqui nos últimos episódios, ele acha conforto no desconforto. Né? Então, isso já é a vida dele, isso se tornou um projeto de vida para ele, né? A sua missão, então, de vida. E então, assim, não é para todo mundo isso, né? Sinceramente, assim falando, mas é possível para todo mundo. É possível. Né? E aí, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, já que você ajuda as pessoas, né, a chegarem a esse objetivo, por exemplo, né? Como você pode conseguir ajudar uma pessoa como eu, por exemplo, que não tem essa paixão, né, pela academia, que ainda enxerga o estômago como uma fonte de prazer e uma fuga para suas frustrações, né, da vida. E como que eu consigo ajudar essa pessoa de fato, né, ali, a conseguir encontrar não esse mesmo propósito, mas conseguir inserir isso na vida dela, que eu acredito que faz muito parte do seu trabalho, né? Sim. Na verdade, eu me deparo realmente com muitas pessoas que não gostam da musculação. Até por isso que hoje em dia o CrossFit, o funcional, começou a ter muito espaço, né? Por ser uma modalidade que é um pouquinho mais dinâmica, né? Você tá ali misturando um pouco de exercícios cardiorrespiratórios com um pouquinho do treinamento resistido, né? Eu sempre falo que isso é uma opção de início, às vezes, para algumas pessoas que não suportam a musculação, de tentar alguma coisa um pouco mais dinâmica. Sim. Às vezes até mesmo um esporte, porque ali você tem um objetivo, sei lá, jogar um tênis, um beach tênis, que você tá ali com outro foco. E aí o exercício físico acaba estando presente sem você se dar conta, que você tá tendo que correr atrás da bolinha, passar a bolinha por cima da rede, então você se mexe sem estar muito pensando no exercício. Eu acho que é um pontapé inicial bem bacana, você procurar alguma coisa que seja mais divertido. Sim. Aí devagarzinho, poxa, estou fazendo isso, quem sabe, vou tentar uma musculação. A musculação, eu falo assim, quem não gosta, você tem que chegar na academia e ser muito objetivo. Você não vai passar 2 horas na academia. Chega lá, tá, que seja, eu vou fazer um treino de 40 minutos. Vai lá, foca, é só 40 minutos. É isso que eu preciso fazer. São 40 minutos que eu vou tentar aproveitar ao máximo e acabou, vai embora. Entendeu? Não ficar muito tempo ali, perdendo tempo. Às vezes a pessoa fica 2 horas na academia, mas treinou 10 minutos. Entendeu? Tentar deixar o celular um pouquinho de lado, né? E o que eu sempre falo que é muito importante é você acreditar no processo. Porque às vezes a pessoa passou 15, 20 anos da vida engordando e ela quer emagrecer em 3 meses, em 2 meses. Sendo que aquela pessoa precisa ficar ali 1 ano na dieta, entendeu? Para melhorar o quadro de muitos anos ali numa dieta errada, no sedentarismo, né? E hoje em dia com as redes sociais eu vejo um problema assim que é gravíssimo na minha opinião, é as comparações. As pessoas se comparam muito o tempo inteiro. Olha, fulano ali, super bem, não sei o que tem. Só que assim, cada um tem uma jornada diferente, cada um começa num tempo diferente e cada um tem o seu caminho. Você tem que começar de algum ponto, né? Vamos até aqui puxar o nome do podcast Saia do Zero. Todo mundo sai de um ponto, né? Às vezes as pessoas me olham, nossa, mas tá muito bem, não sei o que tem. Bom, mas são 12 anos fazendo isso. Desde então, eu consegui colocar quase 30 quilos de massa muscular, mas são 12 anos. Sim, é uma construção, as pessoas... É tijolinho elas não por tijolinho. veem que é já um hábito que você já tem há muito tempo.
né? Que veio, então, como a gente estava falando aqui, de algo que você gostava, que era o tênis, que depois foi para educação física, que depois foi para musculação. É algo que foi uma construção para você, né? Sim. A pessoa chegar e falar, eu quero, né? Eu quero ter o seu biotipo, né? O que você tem de massa magra. Sai fora da realidade também. Você tem que conscientizar a pessoa, parece. Sim, de um processo, né? E assim, ninguém consegue mudar da água para o vinho, do dia para a noite. Às vezes a pessoa está fazendo tudo errado, ela acorda um dia, corta tudo, começa a querer fazer tudo. Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Essas dietas loucas, né? Eu vejo tanta amiga fazendo isso. Eu vou cortar o carboidrato, eu não vou comer mais isso. Meu, calma. Procura primeiro mudando o seu café da manhã. Muda só seu café da manhã. Mudou o café da manhã, fica um tempo ali. Agora, quem sabe, eu mudo o meu almoço. Aí você muda um passinho de cada vez. Aí, durante um ano, você já mudou muita coisa. Você já mudou o café da manhã, às vezes você não fazia nada, você já colocou uma caminhada. Aí, ao longo de 5 anos, você já mudou muita coisa. Mas tem que ser sustentável, né? Eu prego muito assim, de que adianta você fazer a melhor dieta do mundo por um mês? É melhor você fazer talvez a segunda ou a terceira por 1 ano, 2 anos. Né? Tudo é a consistência. Né? O que vai levar você a um resultado a longo prazo, um resultado sustentável, é a consistência, né? Sim. Você mudar os hábitos, você mudar a sua cabeça, principalmente, né? Sim, muito bom. E pegando, assim, um pouco mais a sua história, você saiu, então, eu estava pensando aqui que você saiu do tênis, assim, não saiu, né? Na verdade, você só começou a estudar ali, ainda fazendo tudo isso, mas será que para você ali foi difícil você entender que você iria mais para teoria? Porque parece que você estava na prática e depois você foi para a teoria e depois você teve que juntar os dois. Como foi isso para você, assim? O difícil, né, nessa trajetória foi eu saber que eu poderia ter ido um pouquinho mais longe no tênis e eu acabei não aproveitando algumas chances. Mas aí eu consegui pegar a oportunidade com tudo que eu fiz, com tudo que eu aprendi, com muitos anos de treino e colocar um pouquinho mais na teoria, né? Porque eu sempre fui da prática, né? Eu sempre treinei muito e... Você começou o inverso, parece, né? Porque a galera começa estudando, começa, né? E você já tinha essa prática, essa vida, você vivia isso. Eu vivia isso. E até engraçado, porque a prática é muito diferente, né, da teoria. Né? Às vezes você pega alguém, às vezes, extremamente, né, estudado, com uma formação muito boa, só que a hora que você coloca a pessoa no campo de trabalho ali, vamos colocar a mão na massa, no ringue, as coisas mudam. Né? Então, assim, é legal eu ter passado por tudo isso, porque depois você vem lapidando com os estudos, né? Você coloca tudo que você já passou na parte prática, né? Com um pouco do estudo, né? Com um pouco da ciência, focando na base. Isso. Pilares ali, que pode ser que você... Uma das coisas que, como você mesmo disse, nossa, se eu soubesse disso lá atrás, né? Então, acho que essa base também te ajudou, não só para a profissão, que é depois, o que você fez ali depois de formado, é passar todo esse conhecimento para os outros também, né? Sim. Mas acho que foi legal que para você já começou essa construção, né? Colocando essas bases que faltavam. Fez sentido para você, sim, né? Uniu a teoria com a prática. Muito legal. Você fez uma ponte, né, aí, com tudo isso. Sim. E aí o pessoal de casa pode estar olhando e falando assim, mas também faz pro Pedro, né? O Pedro começou com 14 anos, né? Então ele já tem essa vida e tal. Mas você disse algo aqui que me chamou a atenção, que é justamente uma parte que as pessoas escolhem também de assistir da nossa vida. Né, de que, por exemplo, ele postou em stories, acho que foi esses dias, mas ele estava às 4 da manhã ali, né, já na sua rotina, fazendo sua marmita, né, com peso e tudo mais. Mas as pessoas não entendem o preço que precisa ser pago, né, então as pessoas ficam muito miradas no resultado,
né, e acabam criando desculpas para si mesma, mas com 14 anos, né? E aí elas querem colocar a vida de 12 anos dentro, né, de um tempo que elas determinaram, seja um mês, 3 meses, 4 meses, né? Acho que é por isso que também o boom aí do mundo da estética chega, né, e se faz muito presente por conta dessa necessidade de resultados imediatos que a gente tem, né? Porque a gente disse em alguns episódios aqui que as pessoas, elas muitas vezes, voltando no ponto da comparação, elas querem mudar o seu próprio corpo, né? Elas querem realmente... E você estava crescendo com 14 anos, e com 14 anos a gente normalmente tem aquele choque. A gente está crescendo, tem um corpo crescendo dentro da gente, né? E aí você foi realmente num pico da sua vida, que é um renascimento, que a gente chama adolescência, né? Você encontra já... Tem muita gente que tem 40 anos e ainda não conseguiu encontrar. Por exemplo, dentro de um esporte, o exercício físico, né, dentro de e gostaria muito de acontecer isso, mas precisa considerar a sua história de vida, precisa considerar as suas paixões, os seus desejos, a sua realidade, né, e é muito bacana quando você traz esse outro bastidor, esse outro olhar, né, ali para as pessoas, de que também, olha, não é sempre que eu vou felizão para academia, e isso é minha paixão, eu encontrei algo que faz sentido para mim, mas não é porque eu amo que eu sempre vou estar feliz fazendo isso. Tem coisas na academia que eu acho que você nem curte fazer. Bastante. Né? Então, assim, é muito bacana esse olhar, porque quando a gente olha você no story e fala, mano, olha o Pedro, como, da onde ele tira esse gosto, essa vontade, essa motivação? E não é sempre, né? Então, muito bacana quando mas acho que você tem um objetivo, né? Acho que é o que muda muita coisa. Você tem que estar focado aonde você quer chegar, né? Sim. Até puxando um gancho do que a Kathleen falou, que é muito interessante, é o preço a ser pago, né? Eu falo assim, para você ficar bem, ficar saudável, tá legal, não precisa de muito, né? Uma reeducação alimentar, procurar comer, né, aquele velho clichêzinho, as coisas que são mais naturais, um exercício físico, você consegue ficar muito bem. Mas às vezes as pessoas querem mirar, às vezes, um atleta de fisiculturismo, que o cara treina, come e dorme 24 horas todo dia, né? Tem um aporte farmacológico por trás. Ele faz isso integralmente. E aí a pessoa quer, às vezes, pegar um protocolo de um atleta desse e colocar em prática. Entendeu? Só que assim, a pessoa tem uma vida totalmente desregrada, ela não abre a mão da cerveja, ela não abre a mão do final de semana, ela dorme pouco. E ela quer ter um resultado, entendeu? Eu falo assim, quanto mais longe você quer ir, maior tem que ser o preço, entendeu? E assim, eu já me acostumei que eu preciso abrir mão de muitas coisas. Eu não posso comer isso, eu não vou comer isso. Eu não posso sair pra balada, eu não vou sair pra balada. Eu tenho que descansar pro dia seguinte eu estar bem pra treinar, é isso que eu vou fazer, entendeu? E eu aprendi a ter prazer no processo, entendeu? Às vezes eu tô viajando, eu passei alguns dias viajando, eu falo, nossa, que saudade da minha rotina. Saudade de estar minha marmitinha ali, de estar com a minha academia. Faz falta, entendeu? Eu viajo para onde for, eu arrumo academia, eu consigo fazer, assim, não 100%, porque é difícil, mas eu consigo fazer 80%, 85%. Entendeu? Eu viajo para fora do país, eu consigo academia, entendeu? Eu levo uma parte de suplementação, então, assim, tá bem enraizado em mim isso. Sim. E como foi você... ter a decisão de ir para Sydney? Bacana. Bom, interessante essa pergunta. Eu, na verdade, depois de formado, eu estava um pouquinho sem rumo aqui, né? O que eu vou fazer, se eu vou mais para musculação, para o tênis. E eu sempre tive aquilo dentro de mim de eu preciso aprender a falar inglês. Entendeu? E eu nunca gostei muito de estudar inglês aqui, porque eu acho que se você quer realmente aprender, você precisa ir embora, né? E aí um nutricionista que me ajuda para alguns campeonatos, ele me mandou uma revista do curso fitness que eu fiz. Falou, por que você não vai para a Austrália? Eu olhei a revista e falei, eu vou para a Austrália. Aí eu decidi, só que eu estava sem dinheiro nenhum na época. Falei, como que eu vou para a Austrália? Caríssimo. Aí eu comentei com a minha família, comentei com a minha avó, ela falou, tá, você quer ir, eu pago. Aí eu falei, não, eu vou. Aí ainda mais agora. Eu falei, eu vou, vamos lá. Legal que as pessoas investirem em você. Sim, né? Minha avó sempre me ajudou muito em tudo que eu precisei. Eu devo minha vida a ela. Legal. E aí eu decidi ir, ela falou, então vamos atrás, vamos tirar o visto, vamos fazer o que precisa ser feito e vamos para a Austrália. Foi assim uma experiência muito bacana. Eu fui para lá sozinho, não falava nenhuma palavra de inglês e não conhecia ninguém.
Então, tá eu pegando um avião, descendo do outro lado do mundo sozinho, sem uma alma viva conhecida. Com quantos anos isso, Pedro? Isso eu tava com 26. 26. E 27, ainda dá pra fazer umas Dá tempo, loucuras, né? Arriscou. Dá tempo. Dá tempo. Aí eu fui para lá com o intuito de aprender a falar inglês, né, de trabalhar e me mantendo lá, né, e vamos ver o que dá. Os primeiros meses eu trabalhei com o que apareceu, restaurante, cozinha, obra, né, uns trabalhos bem pesados, bem difíceis. Sim. E já formado, né? É sempre um caminho diferente e árduo para quem vai daqui para lá já formado, né? Sim, tem bastante. É outro preço para se pagar. É outro preço. Entendeu? Você tá sozinho do outro lado do mundo, você tem que fazer tudo, né? E a língua no primeiro ano foi uma barreira muito grande, né? Porque você não consegue se comunicar, né? Você tem acesso às coisas de uma forma mais difícil. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava aprender a falar inglês. Aí logo depois de uns 6 meses eu já consegui trabalho com tênis. Eu fui numa academia lá, num clube bem conhecido, o maior de Sydney, o melhor de Sydney. Legal. Falei que eu jogava e aí o dono falou, não, bacana, vem aqui um tal dia, vem fazer um teste. Aí eu fui, ele falou, não, bacana, traz seus documentos aqui, semana que vem você começa. Nossa, você enfiou a cara mesmo. Aí eu, nossa, tá. Só que o meu inglês ainda estava bem enroscado. E aí no começo, para dar aula, aquela loucura, eu meio que, como que eu vou explicar isso para os alunos? E Sydney é uma cidade muito multicultural, você tem gente de todo canto do mundo. Então tava na quadra eu com um japonês de um lado, um americano, um cara da Escócia e uma pessoa, sei lá, da Finlândia. Então sotaques diferentes, culturas diferentes, você tendo que fazer a aula funcionar. Tinha uma questão também social ali, cultural, sim. Totalmente diversificada. E de resolver conflitos, né? Você começou ali, que BO é esse? Agora, o que eu faço? Às vezes eu tava, meu Deus, o que eu tô fazendo? É mais fácil dar aula no Brasil, eu acho. E aí, mas isso foi muito produtivo, porque eu não tive mais contato com brasileiro lá, não trabalhava com brasileiros, não morava com brasileiros. Isso é muito bom, né? Senão fica numa zona de conforto. Sim, e aí eu muito rápido peguei inglês, coisa de 1 ano e meio eu já estava com inglês fluente. Legal. E aí eu engrenei bem nas aulas de tênis, aí eu fiquei praticamente só com o tênis. Aí depois eu fui para o curso fitness, fiz o certificado 3 e 4 lá. E aí depois eu voltei, mas assim foi uma experiência muito gratificante, porque você aprende a se virar. Né? Você aprende a se virar, você tem que aprender muita coisa sozinho. Sim. É um país que as coisas funcionam de uma forma diferente, né? É tudo muito certinho, você tem que estar ali o tempo inteiro. Você não pode chegar atrasado. Você tem que estar o tempo inteiro seguindo as regras, porque né, não tem essa de você dar um jeitinho brasileiro para nada lá. Então você aprende como as coisas realmente teriam que funcionar, né? O que te ajuda na sua formação pessoal também, né? Sim, bastante. Culturalmente falando, porque foi um choque, né? Sim. E você já era disciplinado, então lá isso foi reforçado para você, né? No seu comportamento. Eu pensei nisso, Cat, porque você já tinha disciplina, você já tinha um objetivo antes. Você só ali usou tudo isso para um desafio ainda maior e ainda pegando o que você já sabia, né? Eu jogo tênis em algum lugar aqui e o melhor de Sydney, imagine, né? Sim. Um privilégio. Mas ainda é um preço alto, porque você estava sozinho, porque você precisou se virar com outras pessoas que também tem a questão do sotaque, enfim, da língua. Foi uma experiência pessoal mesmo, que te levou a um nível profissional maior, né? Você vê, tem coisas que estão te levando. Você começa pelo tênis, aí você termina na academia, né? Sim. Que aí é onde você fala, pô, é aqui. E aí você vai para Sydney, né? Para falar inglês, né? Desenvolve isso, mas afinal de contas você voltou uma nova pessoa, né? Porque quem passa por uma experiência como essa, culturalmente, até de ficar sozinho, né? Porque é muito solitário também, né? Bem solitário, lá, sim. Sendo brasileiro, enfim. E aí você volta outra pessoa. Talvez o que você amadureceu lá, você não conseguiria alcançar aqui no Brasil, né? Sinceramente, porque aqui no Brasil a gente
tem um pouco mais de jeitinho brasileiro e a gente tem acesso, né, a algumas coisas, sim. A família, né, que é o suporte e tal. E ele vai, se separa da família, que você é bem família, né, Pedro? Também. Sim, foi muito difícil. Eu lembro que eu voltei para cá de férias e eu precisei ir para a escola para me despedir da minha avó. E ela estava trabalhando, ela sai da sala assim, plantos, chorando. E aí você tá indo embora, você tá pensando, meu Deus, quanto tempo será que eu vou ter com ela? Será que eu vou ficar aqui muito mais tempo? Essas pira vem, né? Entendeu? As pessoas acham que eu vou morar fora do Brasil, um mar de rosas. Não é bem assim, né? É bem mais complexo, né? Principalmente se você tem família aqui, né? Eu sou muito apegado à minha avó, né? Muito, muito mesmo. Então, assim, eu conheci pessoas que perderam pais, mães, os avós e não conseguiram nem voltar. Sim. Porque você demora mais de um dia para voltar para cá. Sim. Ainda mais muito longe, assim. É muito longe. Nossa, a Austrália, tipo assim, é quase o último país do mundo. Tipo, gente, muito longe. Acho que é 2 dias, sei lá, um dia e meio de avião. Dá um dia de viagem, Puxa, você pegar o voo mais rápido, dá um dia. Eu sigo uma influencer de lá e toda vez que é sábado, aquilo já é domingo. 14, então, ela fala, oi pessoal, eu já estou aqui no futuro, hoje é domingo. 14 horas. Gente, Puxa bem diferente. A minha irmã, ela mora na Inglaterra, acho que faz mais de 10 anos. Mas é 3 horinhas, então a gente consegue ainda estar no mesmo dia, assim, conversando. Agora a Austrália. Olha, 14 horas. É muito. E me chama a atenção, porque assim, eu sempre, estudando, eu sempre vi referências muito americanas, né? Muito assim, de fora, estudando sobre esses temas, né? Esses assuntos. Sim. Parece que, querendo ou não, eles também se avançam mais nesse sentido, nesse aspecto, por conta também da cultura, no que se vive, eu acredito. E o que você acha que foi mais chocante para você, vivendo essa experiência internacional, contando aqui com a do Brasil, né? Até no sentido de disciplina, de objetivos, de hábitos. O que você sentiu, assim, entre as diferenças, né? Olha, o que eu poderia dizer, assim, que mais me impressionou todo esse tempo na Austrália... o país em si é um país que as coisas funcionam tudo muito bem, entendeu? É tudo muito organizado. O respeito das pessoas é uma coisa assim que me chama muito a atenção, e quando eu voltei para cá, uma coisa que eu senti muito falta, entendeu? Você percebe que as coisas estão mais em sincronia, entendeu? Desde você estar na rua, você colocar o pé na faixa de pedestre, todos os carros param. Você não precisa nem olhar. Entendeu? Você está num lugar, as pessoas respeitam, a fila é aqui, essa fila, vamos colocar de gestante de idoso, só vai ter gestante de idoso. Então, você tem, assim, um estilo de vida que te dá um pouco mais de tranquilidade. Você tem acesso às coisas de uma forma mais fácil, né? Os trabalhos lá são muito mais bem vistos e bem remunerados, né? Você pega os trabalhos que aqui no Brasil... Talvez a pessoa não consiga viver tão bem, uns trabalhos mais braçais, lá eles ganham muito bem, entendeu? Quem está trabalhando numa obra, num sol, entendeu? A pessoa que está encarregada de pegar o lixo da casa das pessoas, entendeu? Eles são muito bem remunerados. Sim. Então, assim, as coisas funcionam melhor porque os trabalhos são bem vistos, entendeu? São valorizados. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Você pega desde a pessoa que está lá embaixo até a pessoa que está lá em cima, eles conseguem ter acesso a coisas que aqui no Brasil as pessoas não vão ter. Entendeu? Se você trabalhar, sei lá, fazendo faxina nas casas, você consegue fazer uma viagem para a Europa. Sim. Tem muita gente que também passa a aceitar mais essa ideia também de trabalho braçal por conta mesmo da troca ali, que vai vir um recurso muito maior. Vale a né? pena. Vale a pena. Se você não sabe da língua, ainda muito, né? Ainda está aprendendo, vale a pena. Mas isso é muito interessante, porque a gente fala muito do ambiente, né? Como ele te influencia. Isso tem tudo a ver com NutriIdeias. Com certeza. Porque em países como esse, então e eu nunca fui, né? Mas a gente sabe um pouco o que esperar. A gente sabe que se a gente pôr o pé, eles vão parar. Aqui você tem essa instabilidade, você não sabe muito o que esperar do outro. Sim. Você não sabe muito, você fica meio assim, alerta o tempo todo, você fica inseguro. Você tem um plano A, plano B, plano C. Sim, você não sabe. Então, o plano médico, ele tem que cobrir isso. Chega aqui, não ele não cobre, ele não faz isso. Mas calma, não é a função dele. Não, mas não, aqui não, aqui. Então, parece que assim, a gente é brasileiro, a gente sabe muito mais explicar o porquê que não funciona do que dar solução.
A gente é bom em explicar, não funciona por causa disso, disso, isso. Aí você chega pra pessoa e fala, você tá perdendo esse tempo todo para me explicar como não funciona, por que você não foca na solução, no que você pode fazer? Não, é mais fácil para ela explicar, porque não funciona o processo, né? Sim. Então, culturalmente, isso vai criando uma casca dentro da gente, vai criando uma coisa assim de tipo, não... Desculpas. Não, o certo não é certo, não é certo. O certo, ele é duvidoso. Ele é duvidoso. Peraí, não, será que tá certo? E trazendo pro tema, é uma das questões assim culturais que atrapalha até mesmo essa disciplina, essa constância, a questão, né, do exercício físico, da nutrição, dos alimentos, por conta disso. Não, eu sou bom em dar desculpas. Sim. Eu vou pra academia de segunda a sexta, mas eu faço minha dieta de segunda a sexta. Na sexta já começa a titubear já, né? Então, sexta já é final de semana. Então, acho que muito bacana quando você traz isso, né? Assim, dessa forma, Pedro. E outra pergunta que eu tinha... Mas ele falou a diferença, assim, acho que tá, para ficar claro aqui. Uma pergunta mais direta, desculpa, amigo, só. Pode perguntar. Na academia, por exemplo, algo mais prático. O que você viu de diferença, assim, nas academias da Austrália com a do Brasil? Boa pergunta. Os países de fora, né, pelo menos a Austrália, eu fiquei alguns meses, muitos anos atrás, eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos e a Austrália e os Estados Unidos, eles têm a mesma linha, né, em relação à academia. Você paga a academia, ou você paga a academia. Você vai entrar lá, não tem ninguém para te ajudar. É você por você. Tem o personal lá da academia, ele nem te olha. Eu quero uma ajuda, $100 a hora. E o brasileiro aqui não... Isso eu acho um absurdo, né? Aqui é um absurdo. Aqui tem professor em sala, é obrigatório pelo CREF. Se tiver uma academia aqui e não tiver um professor formado, o CREF vem à tua academia. Uau, olha essa diferença. Então, aqui. assim, tem que ter professor formado para instruir os alunos. Sim. Entendeu? Lá não, você tem que pagar para a pessoa. O que ajuda, então, assim, a pessoa que está lá na Austrália a se autodesenvolver e procurar e entender o valor também do professor, desse trabalho que é o dele, né? Mas, em contrapartida, é mais difícil para quem também não pode, né? Digamos assim. Sim. Agora, no Brasil, a gente também tem esse acesso, digamos assim, mas também não tem muita gente que valoriza tanto, mas também aqueles que cobram, mas também tá nem aí pro processo, né? Eu quero que o professor faça por mim, praticamente isso, né? Dar essa responsabilidade pro professor. A responsabilidade de motivá-lo, inclusive. Inclusive, com certeza. Você tem, né, essa pegada aí de... com certeza. E tem alunos que são ensináveis, não sei. Principalmente, assim, nesse sentido. Porque aí tem um pouco a ver com a mente, com o comportamento, né? Porque aí, nesse caso aí, eles valorizam porque eles não têm. A gente não valoriza o suficiente o SUS porque a gente tem. Se a gente não tivesse, a gente iria valorizar. Né? Então, nesse sentido aí, eu acho que também responsabiliza um pouco a galera. Sim. Né? Porque fala, não, você tá... Ninguém colocou arma na sua cabeça, não, filho. Você tá indo pra academia, dá seu jeito, se vira. Né? E aí, chegar lá, você tem que, né, pesquisar e tal. E aqui, por mais que às vezes o professor também não olha muito pra gente, mas ele tá ali, a gente sabe que a gente tem um acesso a ele, né? Sim. Mas aí, como que você faz com esses alunos aí que, assim... não querem levar em consideração o processo, responsabiliza você, tem dificuldade de se responsabilizar? É um tema bem bacana esse, porque assim, você tem que, como a gente tinha falado, né, você tem que entender o aluno. Tem alguns alunos que você tem que ser um pouco mais cuidadoso com as palavras. Não, você tem que tentar achar algum meio de motivar. Tem alguns que realmente tem que ir na base do grito mesmo, da né? Porrada Da porradaria. Aí dá um estalo, ele, não, vamos. Aí vai. Aí você tem que ter esse feeling como profissional de saber até onde você pode puxar. Legal. Tem alguns alunos que realmente ele vai ter que entender a hora dele. Tem aluno que realmente não vai, por mais que você tente. Aí, às vezes, não vai num período, aí passa um tempo, aí dá um estalo. Não, agora eu quero melhorar. Igual agora terapia, eu quero... viu? Eu imagino. Tem gente que é bem resignada. Quando tem um problemão, eu preciso da minha terapia. Na coluna, saúde. A galera te procura assim também, quando assim, a bomba estoura no caso deles? Sempre. Né? Sempre. Agora que já foi tudo pro brejo, agora eu preciso. Sim. E assim, você tem um exemplo assim que você pode citar, que inclusive foi um aluno seu que começou, que tinha essa dificuldade, hoje ele já tem mais resultados alcançados, ele...
Olha, de todos que eu treinei até hoje, assim, com certeza eu citaria meu irmão. Com certeza. Legal. Meus pais divorciaram alguns anos atrás. Meu irmão era muito apegado ao meu pai, né? Ele vivia no clube com meu pai, jogava futebol, jogava tênis. E aí, quando aconteceu o divórcio, ele meio que afastou um pouco do meu pai, começou a trabalhar, então ele abandonou os esportes. E na época ele namorava uma menina que a família dela tem casa de corte. Então, todo final de semana era churrasco e chopp. Meu irmão foi de 70 e poucos quilos para 120. Isso no meu primeiro ano de Austrália. Então, quando eu fui para lá e voltei e vi ele, eu quase caí para trás. Porque ele estava uns 30 quilos maior. E aí eu fiquei espantado. E aí ele já estava nesse ciclo, né? Comer, beber, cada vez mais gordo. E eu, não, vamos treinar, vamos lá, eu te ajudo na dieta. Fiquei até ele começar a academia. Aí ele começou... Desculpa, só é importante entender aqui que ele estava em sofrimento. Ele estava num... Não é só por a questão... Lógico, tem a questão física, porque ele estava já com uma qualidade de vida horrível, né? Mas é importante a gente falar aqui que o que aconteceu ali foi o sofrimento. Provavelmente ele estava tentando tapar uma coisa ali que com a bebida, com a comida. Com o prazer aparecendo. Com o prazer, Então, assim, ele realmente perdeu a mão. E aí eu falei, não, vamos comigo, eu te ajudo. Fiquei devagarzinho ali até ele, não, vou começar a treinar. Aí ele começou a treinar. Aí eu falei, tá, agora eu vou ajudar você com a dieta. Falei, vamos lá que a gente vai emagrecer, você vai comer isso aqui, nessas quantidades, esses alimentos. Fica tranquilo que você não vai passar fome, você não vai sofrer. Aí ele perdeu 40 quilos. Uau. Ele foi de 120 para 80. Ele quis isso, né? Aí ele emagreceu bastante. No começo ele ficou bem mais magro. Aí aos poucos ele começou a ganhar massa muscular. Começou a ficar mais animado, já não tinha vergonha de tirar a camisa. O resultado aparecendo. E aí ele começou a aprender a treinar melhor. Eu ensinei ele a treinar, ensinei ele a se alimentar, ele a calcular a dieta dele. Hoje ele anda sozinho, com as pernas dele na relação da dieta e do treino. Ele consegue manipular, ele consegue, sabe... eu quero perder um pouquinho mais de peso, eu quero subir um pouquinho mais de volume. Já aprendeu como que treina. Então ele realmente mudou a vida dele e ingressou para o meio do esporte de novo. Legal. Então foi uma transformação assim, da água para o vinho. Muito bom. Muito bom. Ainda mais o seu irmão, né? Ainda mais meu irmão. Assim, sim, é muito gratificante. É muito gratificante. E eu acho que o que fica mesmo, né, assim, muito estampado quando a gente fala de corpo, de nutrir as ideias, né, para trazer essa proposta mesmo para a mente das pessoas, né, que o quanto que essa profissão, quanto que esse olhar transforma vidas, muda o destino das pessoas, o trajeto delas, né? Sim. Inclusive, eu fico até me perguntando, viu, quando a gente sofreu aquele boom da pandemia, né, infelizmente vieram muitas pessoas a óbito, né, uma quantidade assim realmente espantosa, né, inclusive eu também perdi entes queridos e eu fiquei pensando, né, justamente sobre o estilo de vida também, né, dessas pessoas, o caminho, o destino, né? Claro que quando chama a nossa senha já era, né? É isso aí. Sim. Até atletas também chamam senha. Sim. Né? Mas aí você traz, né, uma coisa que a gente também citou aqui, sobre, você está deixando de viver. Né? E aí eu vejo ao contrário, eu vejo o quanto que você está conseguindo valorizar a vida que você tem. Né? Valorizar e colocar para funcionar o corpo, como esse corpo pode te entregar, o que ele também pode te servir, porque você serve a ele. Sim. Mas ele te entrega. Né? E aí você muda destinos, né? A partir do quê? De mentalidade, de decisões, de preço muito alto, né, a ser pago. Porque você mudou a vida do seu irmão. Né? Então, e não só a vida dele, você mudou até mesmo o destino. Talvez, né, um ataque cardíaco, será? Né? Será que realmente... Porque quando você entra porque a gente está falando de quebra de vícios, sim, de padrão de comportamento. Sim. Né? E é muito difícil, e até da saúde mental dele, né? Sim. Porque se ele conseguiu isso, e ele achou prazer nisso. Exatamente. Né? Assim como você também. Porque assim, eu tento me viciar, sabe o quê? Já que eu não curto muito, né? Eu gosto mais de eu gosto de esportes, né? Então, sim, assim, isso faz mais sentido para mim. Academia eu faço desde os 14 anos também. E aí,
eu tento me viciar no prazer que isso me dá depois. Depois, a liberação de endorfinas. Sabe, né? Tem disposição pro muito dia, bom nisso, né? disposição. Só que você não muda só a vida dele, você muda a vida das pessoas que estão com ele. Porque o relacionamento dele muda, a disposição de cuidar dos filhos, né? Não sei se ele tem, mas muda. Porque assim, o Pedro, como ele tem essa função de corpo, de exercício, eu percebo que você fica muito mais disposto para ler, para ouvir. Você acaba realmente ampliando e expandindo as outras dimensões da sua vida. Sim. Não é só corpo. Gente, a gente não tá falando só de corpo aqui. A gente As pessoas pensam vida. Isso, né? É muito pobre falar sobre isso. Eu já ouvi falar assim, não, mas ele, né? A galera fala maromba. O maromba, ele só pensa nisso. Peraí, não, gente, olha o currículo dele também. Olha a história de vida dele. Sempre teve uma crença que eu ouvia muito falar, marombeiro é burro. Só que, se a gente colocar na balança, você pegar um atleta de alto nível, tudo que ele precisa ter conhecimento no quesito nutrição, treinamento, dieta, manipulados, como controlar a saúde, como controlar todos os fatores, ele tem que ser uma pessoa inteligente. Ele tem que ter muito conhecimento. Sim. Você não constrói um físico muito acima da média, não tendo conhecimento. Sim. Entendeu? Você vai se estrepar ou você não vai chegar lá, né? Hoje em dia nós temos muito acesso a recursos farmacológicos, as coisas estão num processo de evolução que assim as pessoas buscam o resultado em algum medicamento, né? Hoje já saiu um medicamento para retardar o esvaziamento gástrico, para a pessoa não sentir fome, alguns vão para benzodiazepínicos, vão para sibultraminas da vida, né? E aquilo acaba virando uma bola de neve, né? Porque a pessoa ela não se reeduca e coloca todo o trabalho no fármaco. Tá, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E a hora que você tirar o fármaco? Sim. O que vai acontecer? A hora que você tirar a sibutramina? Sim. Né? Ou alguns ali colocam remédios ansiolíticos, né, para controlar. E a hora que você tirar o Rivotril? O que vai ser? O que vai ser de você? O que vai ser de você? Até nesse ponto, meu Deus. Hoje em dia tá bem, né? Nossa, é muito bom isso. Muito complexo. Porque quando você vai contando sobre isso, né? E o quanto as pessoas colocam sobre essa teoria, né? Essa ideia que tem de marombeiro, burro e tal. E eu vejo muito diferente, porque o inteligente, ele sabe dizer não quando ele pode dizer sim. Né? E é exatamente o que vocês fazem. Então, assim, eu inclusive vi uma frase que me tocou bastante, que, na verdade, a gente é livre quando a gente sabe colocar o não. A gente, né, as pessoas acham que ser livre é você falar assim para tudo, é você saber aproveitar a vida, Não, o ser livre é quando você pode decidir algo, mas você não decide. Isso você é livre. Porque senão você está sendo escravo do final de semana, escravo daquele shopping que você dá uma escorregada sempre, escravo do doce, dos seus desejos. Dos seus desejos. E aí, como você se acha livre, e aí você julga alguém que pode dizer sim o tempo todo, porque é muito difícil dizer não. Dizer não para um bolinho que está ali me esperando, entendeu? Inclusive, dizer não acaba também você... Acho que a gente trabalha muito isso na clínica, né? Dizer não para os outros. E o sim para você tira você da lista que você tem aí, que você é a última, e começa a... indo para o primeiro lugar, porque você está dizendo sim para você e algumas vezes você vai precisar dizer não para o outro. Então, acaba que esse estereótipo que tem do maromba ser destruído, né? Sim, porque quem mais... né? Essas pessoas que trabalham com o corpo, que dizem não praticamente todos os dias, provavelmente, né? E diz mais não do que sim. E mais não do que sim. O tempo todo. O tempo todo. Quantas vezes eu na faculdade ali, na hora do intervalo, sentindo aquele cheiro de salgado da cantina, sentindo cheiro de doce, barraquinha de churros ali. E a gente da psicologia trabalha, estudando do lado da educação física, que eu lembro que eu estudei na ICE, do lado. Com um ovo, assim, um marmitão de ovo, a gente olhando. Morrendo de fome, não, eu tenho que fazer essa refeição, vou tomar só isso aqui. Sim. E os frutos, né, assim, só pra gente ir caminhando pro final também, né, Pedro? Pensando até assim, qual que é
assim, pode ser um conselho, talvez algo que, né, você traga, porque, assim, nada mais do que você dizer com o exemplo da sua própria vida, né? Eu acho que isso ficou muito claro aqui, né? Então, você nem precisaria dizer nada, porque a sua própria vida já diz muito. Mas o que você diria, assim, para essas pessoas, inclusive, que tem muitas pessoas, assim, como seu irmão, que não tem um irmão como você, pelo contrário, tem um irmão que chama ele para ir no pastelzinho, entendeu? Chama ele para outros lugares. Né? Porque aí vai repetindo aí esse Sim. padrão, enfim. Que conselho, que sugestão, que dica talvez você daria para essas pessoas que Bacana. Olha, o que eu diria assim, para quem tá perdido, quem não tá se alimentando bem, não tá fazendo exercício, tá numa vida completamente desregrada, o primeiro conselho que eu posso dar começa com alguma coisinha simples. Nem que seja com uma caminhadinha de 20 minutos pela manhã, que seja pegar seu cachorro, andar um pouquinho pelo condomínio, né? Então, começar com coisas mais simples, que ficam fácil de você incrementar na sua rotina, né? Parte alimentar, não sofra, não passe fome, não queira cortar carboidrato. O pessoal hoje em dia tem muitos bloggers, vou cortar carboidrato, sua vida vai ficar uma porcaria. Começa comendo comida boa, corte algumas besteirinhas, mas não passe fome. Vai no almoço, coloca ali um prato de arroz, feijão, uma carne, uma salada, você vai comer bem, você não vai passar fome. Entendeu? Evite as coisas mais industrializadas. Só esses passinhos já fica mais fácil a sua vida. Porque se você comer comida de verdade, você não vai passar fome, e eu garanto. Né? Se você fizer um prato de comida de verdade, você pode comer o triplo com as mesmas calorias de um alimento industrializado. Né? A indústria alimentícia, eles colocam muitas coisas nos alimentos para ficar extremamente palatáveis. Eles mexem com gordura, açúcar e sal. Na hora que você coloca na boca, é aquela descarga de dopamina, aquele prazer, entendeu? Então, eles já fazem isso meio que proposital para atrair aquelas pessoas. Podem ver, você comer um bis, você não vai comer um bis, você vai comer a caixa inteira. Então, são coisinhas assim, começa fazendo troquinha simples. Eu tô, comendo um queijo gordo de manhã, coloca o queijo branco. Entendeu? Coisinhas bem simples. Eu vou fazer o almoço, tô com muita fome. Faz um prato de salada antes de você fazer o seu prato. Começa já a comer antes de você comer. Vai te ajudar ali a controlar um pouquinho sua ansiedade. Você já vai estar com o processo digestivo ali, né, começando. Então, a hora que você for fazer seu prato de refeição, você já está menos ansioso, entendeu? Vai ter um pouco menos espaço no estômago, você já consegue controlar um pouco melhor sua fome. Então, coisinhas simples, né? Com essas mudanças, já vai ter um pouquinho de resultado, né? Então, não é querer mudar da vida de um sedentário para a vida de um atleta. Sim. Não vai dar certo. Muito bom. Descasque mais, abra menos. Descasca mais, abra menos. Perfeito. É a frase de todo nutricionista. Sim, é verdade. Isso, é verdade. E eu acho que assim, né? Olha só. Parece que a gente tem que começar por algo que é muito difícil, né? Parece é o básico. O básico. Não está fazendo nada. Caminha 20 minutos. Mas é só 20 minutos. Começa. Começa 20. Saia do zero. Saia né? do Você zero. Tá no vai pro do 20 vai para 30, 40. Daqui 2, 3 meses você já está caminhando 1 hora. Sim. Aí você, com o processo, vai sentir a necessidade. Eu preciso melhorar mais uma coisinha. Você mesmo vai buscando melhoras aos poucos. Você vai se desafiando. Você vai se desafiando. Sim. Né? Extremismos não dá certo. Não dá certo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Inclusive, eu acho que tem uma frase sua que você comentou, que você usa muito ela, que é sobre a dieta, né? Então, não tente fazer uma dieta... Você comentou que eu achei o máximo. Não adianta você fazer a melhor dieta do mundo por 1 mês. Melhor você fazer a segunda, a terceira por 1 ano, 2 anos. É o que te vai manter ali com o resultado. É o que te vai manter bem por anos. Sim. Né? Não adianta nada. A longo prazo. Né? Consistente. Não adianta nada 1 mês, 2 meses. Né? Sim, é o longo prazo, é o processo. Muito Isso bom. Aí. Gente, procure profissionais em que você se identifique, né? Eu acho que a conversa aqui... provavelmente você deve conversar com os seus pacientes, né? Então, você entendendo que quem está do outro lado, ele quer te ajudar, né? E você se identificando com ele, é um processo muito bom para que você realmente volte lá, para que isso te motive. Como eu disse, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho até hoje os cardápios dela, porque
ela me compreendeu. E eu acredito que uma pessoa que entendeu o que a gente conversou hoje aqui, o que você falou, trouxe informação, fica mais humanizado. A pessoa começa a entender que é um processo, que ela tem que sair do zero, né? Esse é o objetivo. Muito bom, gente. Eu espero que realmente a gente tenha conseguido nutrir as suas ideias a esse respeito, sobre esse tema, que na verdade é muito dito, né? Mas pouco é realmente trazido para contribuir para que as pessoas consigam colocar na prática da vivência dela, né? Então, o pessoal olha e fala, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o que ele está fazendo porque para ele está dando certo. Não, mas você é um indivíduo, um sujeito único, né? Subjetivo, singular. Então, é importante a gente considerar isso. E o Pedro aqui trouxe, né? De uma maneira, assim, muito clara, muito objetiva e também com muito amor. A gente vai vendo isso em você, né? O quanto que você leva a sério isso, o quanto que isso se tornou realmente a sua paixão de vida. E que bom por isso, porque a partir disso você consegue mudar a sua vida e transformar a vida de muitas pessoas. Inclusive, incluindo seu irmão, os seus alunos, né? Sim. Te agradeço muito pelo seu tempo aqui dedicado a nós, né? Então, envia, gente, para aquele seu amigo, para a sua amiga, o seu cunhado, aquela pessoa que realmente você sabe que vai conseguir usufruir ao máximo aqui essas mensagens, esses conteúdos. E eu acredito que você vai sair daqui, sim, nutrido, aí até espiritualmente falando, para que você consiga colocar em práticas básicas. Vamos começar pelo básico, gente. Então, obrigada, Pedro. Eu agradeço vocês pela oportunidade, viu? Imagina, é uma honra. E, gente, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, inclusive o Pedro também, @ppdalfré e @saiadozerocast. Isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado.